Bem-vinda a todas as pessoas. Este é mais um episódio das entrevistas Ampul, numa série chamada Gente da Ampul, né? Que é focado nas pessoas que ajudam de maneira extraordinária, né, a construir a Associação Nacional de História. Esse é o segundo episódio dessa série, que vai ter muita gente bacana aqui conversando conosco. Antes de mais nada, já peço, você que está entrando aí, é um programa gravado, hoje é o dia, vamos ver aqui, 23 de maio, e para o nosso episódio de hoje, né, nós temos aqui a presença ilustre do nosso colega Ricardo Castro, que é presidente da Ampul Rio, né, já concluindo seu mandato, né, preparando aí para o encontro estadual da sessão estadual da Ampul no Rio, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Ricardo vai conversar conosco aí um pouco dos 2 anos do seu mandato, mas também vai falar de conjunturas, de diversos temas. O Ricardo tem se notabilizado aí como um grande militante em diversas lutas que atingem a nossa profissão, que atingem a escola. Então, estou muito feliz de tê-lo aqui nessa manhã. E sem mais delongas, peço apenas para quem não está inscrito no nosso canal ainda que se inscreva. O canal está crescendo, a gente precisa ter um canal no YouTube forte que possa ser a voz dos historiadores e historiadoras na internet, né? Que é esse território tão novo para todos nós, e que curta o vídeo também. Se no final você não gostou, você vai lá e descurte, mas já curte agora porque ajuda a impulsionar. Então, Ricardo, mais uma vez, bem-vindo e a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão assistindo aqui a nossa live, que não é mais live, né? Mas essa nossa gravação desse encontro aqui com o meu querido amigo Valdeir, nosso presidente nacional. É uma honra estar aqui participando, né? Acompanho a, a presidência do Valdeir, apoio com veemência as suas ações, né? Estou muito feliz de estar aqui participando aqui desse encontro aqui. Aí, em relação à nossa situação, né, eu vou começar pelas nossas dificuldades que nós vemos tendo nos últimos meses, né, em decorrência da própria questão da pandemia, né? Essa gestão, como a anterior, quer dizer, a anterior foi pega pela pandemia, né? Inclusive, a gente teve que cancelar presencialmente o encontro que ia se realizar no Colégio Pedro II, né, no campus de Realengo, né, um local muito interessante, mas teve que ser completamente online o encontro, o 19º encontro. Nós ainda estamos na pandemia, né, apesar da diminuição do impacto dela na nossa sociedade, né, nós ainda estamos vivendo sobre o espectro dessa pandemia, inclusive agora, nesse dia, né, de hoje, nós estamos num processo de aumento dos casos, né, e o que deixa, né, o nosso próximo encontro também assim suspenso, né, inclusive a própria definição de quando seria, né, que a gente teve que fazer isso em novembro do ano passado, ainda no momento de pico da pandemia, dificultou a própria definição do local, a definição da data, de como seria, e ainda estamos impactados por isso, porque nós tivemos que redefinir o evento, né? Parte dele vai ser online, parte vai ser presencial, né? Vai acontecer agora da semana de 18 a 22 de julho, na Faculdade de Formação de Professores, o 20º encontro, né, que tem como tema 2022, 200 anos de História e Historiografia. Ou seja, a pandemia ela dificultou muito a situação de uma entidade como a nossa, especialmente uma regional, que tem um contato mais direto com os seus filiados, né? Nós tivemos que reduzir quer dizer, praticamente acabar com os encontros presenciais, com os cursos presenciais, com eventos, né, presenciais, e só agora, agora em 2022, que a gente vem retomando, né? Espero que esse novo processo de retomada do número de casos seja sustado, né, para que a gente consiga, ao longo de 2022, ter uma ação mais presente, né, mais analógica, né, e não apenas digital, né,
que foi a marca da nossa gestão, né, que a gente teve que passar praticamente tudo para o digital, usando as ferramentas que nós temos hoje, né, de encontros virtuais, né, como esse que nós estamos fazendo agora. Felizmente, essas ferramentas se tornaram mais acessíveis, né, nos últimos períodos, né? Quer dizer, durante a pandemia, né, elas se tornaram mais acessíveis. Então, parte dos problemas que nós teríamos em função da pandemia foram minimizados, né, com o uso dessas ferramentas. A gente, por exemplo, passou a tentar usar mais as redes sociais, né? Postamos vários temas, né, na nossa conta no Facebook e em outras redes sociais. Tentamos agilizar o nosso canal no YouTube. Inclusive, no YouTube, nós fizemos uma série chamada História na Quinta, né, em que às quintas-feiras nós fazíamos atividades com entrevistas, com debates, né? Quer dizer, o que foi tocado foi administrado pela professora Bia Kushner e pelo professor Mauro Amoroso, né, que são da nossa diretoria. Eu acho que foi um momento importante da nossa gestão, que a gente tentou trazer questões de conjuntura, questões importantes, né, que estamos vivendo ainda, inclusive a própria pandemia e processos que estão afeitos, que estão ligados aos nossos interesses, né, como categoria profissional. Tratamos Ricardo, isso na nossa... Só uma questão, antes de você continuar. Eu estou aqui colocando a página do encontro estadual, né, que ficou até muito bonita, né? Convido todas as pessoas a visitarem. Ainda está aberta as inscrições? Como é que está esse processo? Está para se inscrever ainda? Não, nós mudamos os simpósios temáticos, serão virtuais, né? Uhum. Nós ampliamos o período das inscrições em função dessa ampliação quer dizer, eles deixaram de ser presenciais e se tornaram virtuais. Aí nós ampliamos as inscrições, né? Mas acho que elas já se encerraram, né? Mas então, os simpósios temáticos usarão dos recursos digitais. Nós faremos outros tipos de eventos, como alguns encontros, algumas conferências presenciais e também usando os canais digitais, né? Ou seja, isso ainda não está muito claro, né? Nós ainda estamos definindo agora, nesse mês de maio, em função dos problemas da própria pandemia causado na própria calendário, né, da universidade, né? A UERJ não estará mais em férias, né, porque o calendário teve que ser reajustado, né? Quer dizer, o reajuste foi depois da decisão da gente fazer na UERJ, mas isso aconteceria também com qualquer outra universidade, porque a pandemia redefiniu, né, inclusive o calendário das instituições. E quando a gente teve que decidir isso, em novembro do ano passado, a gente não tinha como... Quer dizer, as próprias universidades não sabiam o que ia acontecer em 2022, né? Então, como eu tinha te falado anteriormente, a pandemia dificultou, inclusive, a realização dos encontros, né? Seja o anterior, o 19º, que teve que ser todo virtual, seja o atual, que ainda está indefinido em a sua realização ainda está se reajustando, né, está se definindo em função da questão do calendário, a questão da própria pandemia, o que vai acontecer, né, nos próximos meses, quer dizer, nas próximas semanas, que vai ser agora em julho, né? Agora tem esse problema da volta, do aumento do número de casos, né? Eu espero que isso não se confirme, né? Porque eu não sei o que vai acontecer nos cursos de graduação, se a gente vai ter que voltar para o online, né? E isso também dificultaria também o próprio evento, né? Assim como todos os eventos que estão acontecendo nas nossas regionais esse ano, né? Ou seja, nós estamos vivendo num período de indefinição, indefinição em relação ao futuro, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, porque todas essas questões estão ligadas, né? Inclusive ao próprio espaço que nós usamos para fazer os encontros.
que é um espaço que tem um calendário, né? E a gente sempre precisa que seja durante o período das férias, e em função da pandemia, a gente vai pegar um calendário que ainda está não é um período de férias, né? Isso ligado à própria dinâmica da pandemia torna a nossa definição assim final, né, muito difícil de se realizar. Ricardo, Mas eu eu sei espero que que isso não... Fala, desculpa. Sei que um dos focos aí da sua gestão foi a questão do ensino básico, né? Foi um Sim, diálogo sim. muito intenso, com os desafios, com os problemas, mas também com a beleza que é a coisa do ensino de história, com a educação básica. Nós temos tantos professores da rede que são associados ao Ampul Rio e ao Ampul Nacional, né, por extensão. E eu queria que você falasse um pouquinho das iniciativas. Eu vou mostrar até de novo o canal aqui do YouTube da Ampul Rio. Pedir a todo mundo que está assistindo também que entre lá na Ampul Rio, se inscreva, né? Quase todas as Ampuls estaduais hoje têm canais no YouTube, canais muito ativos. Então, a gente tem uma rede de canais, então se inscrevam também no canal da Ampul Rio. Mas eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre essa sua frente de luta a favor do ensino básico. Obrigado pela pergunta, Valdei. Realmente você acompanha esse processo, né? A gente está juntos nessa luta. Essa luta vem da própria gestão que eu participei como vice-presidente da gestão da professora Márcia Mota, né? Lá em 2016, eu já fiquei muito preocupado com os primeiros anúncios sobre a BNCC, né? Comecei a participar mais ativamente da Ampul, na gestão da Ampul, comecei como vice-presidente aqui da Ampul Rio, e desde então eu venho percebendo o impacto dessa reforma, né? O quanto ela tem uma perspectiva de abarcar todo o fenômeno, né, da educação pública no Brasil, seja no âmbito do ensino básico, seja no âmbito do ensino superior. Acompanhei a promulgação da Base Nacional Comum Curricular, né, posteriormente da reforma do ensino médio, e mais recentemente a Base Nacional Comum da Licenciatura, que vai afetar os cursos de graduação, né, em história, né? Não apenas na licenciatura, né? Os cursos de graduação também, né? E, na minha modesta opinião, os próprios cursos de pós-graduação, né? Ou seja, eu acho que essa reforma, né, é talvez uma das mais importantes reformas do ensino que aconteceram no Brasil nas últimas décadas, né? E ela tem uma perspectiva de se consolidar, né? Porque os interesses econômicos ligados ao processo de concentração de capital no ensino no Brasil, né, seja no ensino superior, seja no ensino básico, né, são claros e evidentes, né, e são muito importantes na compreensão da dinâmica dessas reformas, né. Então, elas estão interrelacionadas, né, os interesses, né, econômicos, né, do grande capital ligado ao setor educacional. E eu acho que é uma das tarefas principais da nossa associação, né? Seja em nível nacional, seja das estaduais, né? Mobilizando os colegas, né? Os professores, seja os professores do ensino básico, seja os professores do ensino superior, em todas as instâncias, porque é um tema que afeta todos nós, não apenas como profissionais, mas também como cidadãos, né? E eu fico imaginando o que será, né, da nossa sociedade nos próximos, a médio prazo, né, caso esse tipo de reforma se estabeleça, se consolide, porque se nós temos problemas hoje de capacidade cognitiva da realidade brasileira, e não apenas da história do Brasil, atualmente, imagine no futuro, quando o próprio papel das humanidades, né, nesse tipo de reforma será menor, né? Quer dizer, o tempo do ensino de história, o ensino de filosofia, de sociologia, etc., vai se reduzir, né? Está se reduzindo, está sendo definido por interesses que não são interesses pedagógicos, né? São interesses basicamente econômicos. Eu fico imaginando o que será da nossa sociedade, né,
com essa deterioração do ensino, né, de história, da realidade brasileira, da nossa sociedade, né, os laços, né, de solidariedade serão mais tênues, né? Então eu tenho muito receio do impacto disso. Então, portanto, eu acho, quer dizer, nessa minha atuação como presidente, vice-presidente da Ampur nos últimos anos, né, vem sendo de chamar a atenção dos colegas da importância desse processo, da profundidade desse processo. Ele não é algo menor, não é algo pontual, é um processo muito profundo, né, um processo de redefinição, né, do papel da educação pública no Brasil, do papel das humanidades nesse processo, da história, no caso. Né? Houve uma redefinição da BNCC do ensino de vários conteúdos que não fazem parte mais do novo currículo, né, desse currículo que está se estabelecendo. Eu estou acompanhando aqui a ação dos professores do ensino básico aqui no Rio, participo de grupos de WhatsApp, eu e meus colegas aqui de diretoria, né, o vice-presidente Mauro também, e venho acompanhando o desespero, né, de muitos desses colegas na situação em que eles estão perdendo a regência de turma, eles estão sobrando, né, nas grades curriculares porque os tempos se reduziram, isso vai acarretar a redução salarial, né, sem contar que esse conteúdo vai ser perdido, né, em prol de conteúdos ligados a empreendedorismo, por exemplo, ensino da religião, outros do tipo. Então, é uma reforma muito profunda, né, que deixará impactos permanentes e que nós temos que nos mobilizar para intervir nesse processo e não achar que é algo dado da realidade e não é inexorável, né, ao espaço da política nesse processo. Tá? Ô, Ricardo, sem querer te interromper, né? Reconheço um pouco a sua trajetória e você sempre esteve na luta política, né? Você sempre foi um intelectual engajado em diversas frentes de disputa política. Então, para Ampur tê-lo como presidente aí no Rio foi muito importante numa conjuntura de desafios fortes, que foi a nossa luta para derrubar o veto do Bolsonaro a projeto que regulamentou a profissão de historiador. Então, nós sabemos que o projeto ele vai ser um espaço de luta legal para que o espaço da história não seja ocupado, né, por outros profissionais, por outras disciplinas. Então, aquilo é uma ferramenta que vai ainda nos proteger, vai ser muito útil na luta. Mas uma outra coisa que ficou muito evidente, né, naquela grande mobilização de que você foi uma parte importante que levou à derrubada do veto, que é fundamental ter uma associação como a Ampur, né, forte em todos os estados da federação. E ainda persiste, né, por parte de alguns colegas do ensino básico, a ideia de que a Ampur não é para o professor do ensino básico. Assim, pelo contrário, né, a Ampur é cada vez mais uma associação que está voltada para o ensino básico, que quer estar cada vez mais voltada para o ensino básico. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa importância de se filiar, né, como um gesto de luta, como um gesto de combate, não apenas naquela perspectiva burguesa de que o que a associação vai me dar, né? Mas na ideia de que é importante ter entidades coletivas que se engajem na luta. E só lembrando, hoje, para um professor, para uma professora da rede básica, custa R$ 90 a anuidade. Você paga apenas R$ 90 para ser sócio da Ampur, para fortalecer uma associação que tem se mostrado fundamental na defesa dos interesses dos professores, da pesquisa, do ensino de história. Eu queria que você reforçasse um pouco essa dimensão, que eu sei que é importante para você. Ô Valdei, parafraseando o velho Marx, eu diria o seguinte: professores de história de todo o Brasil, univos, filiem-se a Ampur, né? A Ampur é a sua organização, né? É aquela organização que lutará pelos seus interesses, né? Seja seus interesses de classe, seja pelos seus interesses políticos de fortalecimento da nossa comunidade historiográfica, mas de fortalecimento da própria sociedade brasileira, né? Quer dizer, eu acho que
os nossos interesses não são interesses meramente corporativistas, né? Nossos interesses são interesses que estão ligados à nossa valorização de uma sociedade brasileira, né? Que tem a capacidade de compreender, né, a sua existência, né, no tempo, né, no espaço, valorizar o conhecimento, valorizar a cultura, valorizar a ciência, né, valorizar o pensamento crítico, a tolerância, né, valorizar a humanidade, todos aqueles valores, né, que nos tornam melhores, né? Então, eu acho que, como professor, né, quer dizer, eu me vejo como professor, não apenas como professor do ensino superior, eu fui professor do ensino básico durante 10 anos, né? Entre 1987 e 98, eu fui professor do Estado do Rio de Janeiro, com 2 matrículas no Estado, né? Não consegui licença para fazer meu mestrado e doutorado, né? Trabalhei tudo ao mesmo tempo agora, né? Fui filiado da UNPU durante vários momentos desse período, né? Inclusive em 87, né? Quando eu comecei como professor do Estado, né? O professor, o então diretor da UNPU Rio, né? O Afonso Carlos Marques dos Santos, né? Me colocou como representante dos professores de ensino básico. Quer dizer, isso não se efetivou plenamente pelas condições objetivas da época, mas já havia esse interesse lá do professor Afonso Carlos, né? Eu louvo, inclusive, a sua memória, de fazer essa interlocução com os professores do ensino básico, né? Quer dizer, isso aí foi quando eu era editor da revista Rabaldes, a gente teve uma reunião com ele, né? Lá na UFRJ, né? E a gente tinha feito essa discussão, né? Ou seja, eu acho que a gente tem que valorizar, né, os professores do ensino básico, né, não pela nossa benevolência, mas pela importância que eles têm, porque eles são aqueles que estão no início de tudo, né? Sem o ensino básico, sem os professores do ensino básico, não existiria os nossos cursos de licenciatura e grande parte dos cursos de graduações que existem no Brasil hoje, né? Grande parte desse processo de ampliação do número de departamentos de história, de cursos de graduação, de licenciatura que aconteceram nos últimos 25 anos, mais ou menos, são decorrentes da importância que o ensino de história, né, tem na sociedade brasileira. E eu acho que nós temos que valorizar isso, valorizar os colegas que trabalham no ensino básico, né, como parceiros, né, como iguais, né, e torná-los, né, elementos fundamentais desse processo. Inclusive, eu tinha falado a você que a gente tentou fazer um processo, pois estamos concluindo esse processo de aproximação com os colegas do ensino básico. Inclusive, o encontro 19º, né, que aconteceu na gestão passada, quando eu já estava presidente, a gente teve que, durante a pandemia, eu me candidatei à reeleição, né, pela dificuldade do processo que ele estava vivendo, né? Em 2020 foi uma coisa terrível, né? Todos lembram. A gente ia fazer o nosso encontro lá em Realengo, né? Na escola do ensino básico, né? Quer dizer, tentar uma aproximação com os colegas do ensino básico. Isso não foi possível em decorrência da pandemia, mas agora a gente vai fazer numa faculdade que é de formação de professores, né? A UERJ, né? E a gente está concluindo agora um processo de aproximação com os colegas do ensino básico e de organização, né, de um fórum do ensino básico, né? O fórum que a gente chama de Fórum da Educação Básica, ou seja, um fórum em que os professores do ensino básico participem, né, se reconheçam e tomem para si a gestão desse fórum. A gente fez um manifesto que eu pretendo divulgar nos próximos dias, né, que coloca como objetivo desse fórum criar um espaço para os profissionais do ensino de história da educação básica, fundamental e médio, se reconhecerem como uma comunidade profissional, compartilharem e debater experiências, ideias e projetos, e assim fortalecerem sua especialização profissional e seu prestígio profissional frente à sociedade. Além disso, o Fórum do Ensino Básico fornecerá subsídios para o UNPU Rio definir sua política para o ensino de história, educação básica e seus profissionais, né? Quer dizer, esse é o nosso
o nosso objetivo, né? E, inclusive, eu espero que no encontro, né, agora no 20º encontro lá na UERJ, a gente consiga fazer uma assembleia presencial, né, se tudo correr certo, se essa pandemia não voltar, né, a gente consiga fazer um encontro presencial em que a gente formalize esse fórum e que ele seja um espaço de integração, um dos espaços possíveis de integração dos colegas do ensino básico. Eles que vão definir a sua forma de integração. A gente só está oferecendo mais uma, né? Eles podem se integrar também como pesquisadores, como produtores de conhecimento, participar dos simpósios temáticos, né? E também, além disso, ou apenas, né, eles podem só participar dos fóruns, né, do fórum do ensino básico, né, da educação básica, e a gente pretende criar grupos de trabalho nesse fórum, né, para que a gente discuta temas como o chão de fábrica, né, o chão da escola, né, como que é a vida do professor, o cotidiano, como que ele vê a academia, o que a academia pode oferecer para ele, né, ou pode trabalhar com ele, né, ou seja, é um espaço que a gente pretende de ação dos colegas, né? Quer dizer, a gente não vai levar nada para eles que vão, na medida do possível, produzir, levantar as questões, os problemas, né, os desafios, né? Os especialistas da universidade podem, obviamente, contribuir no debate, isso é esperado, é claro, até porque muitos são também professores de ensino básico, né? Como eu fui durante 10 anos, né? Eu estava fazendo mestrado, o doutorado, e era professor do Estado do ensino básico, né? 2 matrículas, inclusive. Então, Ô, acho que Ricardo, essa é a nossa sim, intenção. essa iniciativa de vocês é muito importante, ela já está acontecendo também em outras sessões estaduais, de outras formas, mas eu acho que, naturalmente, o Ampul Brasil também tem um fórum de graduação, né, que é muito importante como esse espaço, mas a gente precisa reforçar, até porque eu acho que nós temos muito menos professores da rede do que nós precisamos ter na nossa associação. Mas eu quero continuar nesse tema de ensino Sim, básico, mas eu vou compartilhar uma tela com você. Eu sim, quero que você comente. Vou sim. compartilhar só um minutinho. Aproveita aí o pessoal que está assistindo, curte o vídeo, compartilhe. Compartilhar também é uma forma de militância, é uma forma de cada um contribuir um pouco para essa grande construção que é a Ampul. Esse aqui é um post, uma postagem que nós fizemos na semana passada, assim que surgiu a notícia da aprovação do chamado homeschooling, né, da educação domiciliar. Então, é uma nota aqui escrita, né, pela diretoria da Ampul Brasil, convido o Ricardo, que já está nessa luta muito cedo, né, que ajudou também a construir essa frente. Quero mostrar isso aqui é a nossa página no Facebook. Aliás, quem não curtiu ainda, que curta, é uma página muito, muito forte, muito movimentada. E essa última postagem, que é a nota, olha, teve 1,3 mil curtidas, quase 2 mil compartilhamentos, 328 comentários, tornou um grande espaço para discutir essas questões, mas também um espaço de ataque de todo tipo de obscurantismo. Claro, tem pessoas comuns que têm dúvidas, que defendem muitas vezes por desinformação o projeto, mas tem também robô, tem também, enfim, pessoas que estão a serviço de um projeto ideológico. Então, essa frente de batalha aí do homeschooling vai ser uma frente muito importante ao longo desse ano. Eu queria que o Ricardo comentasse um pouquinho sobre a aprovação desse projeto na Câmara. Ricardo. Bem, Valdir, esse é um projeto do governo atual, né, que foi preparado, se não me engano, em 2019 pela base do governo, e ele tem objetivos claramente político-ideológicos. Ele não vem resolver problemas práticos, né, da vida acadêmica das crianças brasileiras. Ele está aqui para inserir um tema que é caro, né, à direita, especialmente a direita americana, que trouxe isso para o Brasil, né? Então, também tem interesses políticos de grupos religiosos, né, que querem afastar a formação das crianças do ensino laico, do ensino público, em que as pessoas, né, vão conhecer novas experiências, novas vivências, vão
vão se integrar a uma comunidade que tem várias especificidades, várias perspectivas, várias possibilidades, né? Então, é um projeto político, é isso que as pessoas têm que se dar conta. Isso não tem o objetivo de resolver o problema de crianças que não podem estudar por problemas de saúde ou porque os pais estão sempre viajando no Brasil, né? E não pode ficar numa escola formal. Já existe legislação que resolve isso, né? Inclusive pessoas que viajam pelo mundo, né? Como aquela família Schurman, né? A garota que viajava nesse veleiro, ela podia estudar, né? Sem nenhum problema, né? Isso acontece no Brasil inteiro, né? O objetivo não é um objetivo, como eu falei, de resolver o problema desse tipo de criança. É um objetivo político, né? Claramente, né? As pessoas têm que entender que a escola é um espaço de sociabilidade, é um espaço em que você aprende, as crianças, principalmente, né? Aprendem a socializar com outras crianças socializar com as diferenças, né? Diferenças religiosas, de formação, de comportamento, desenvolver a tolerância, desenvolver a capacidade de empatia com o outro, né? Com o diferente. E tudo isso, né, seria completamente impossível num projeto de homeschooling como esse. Inclusive, aquele famigerado grupo, né, chamado Brasil Paralelo, né, já está produzindo conteúdo direcionado para essas pessoas, né, caso esse tipo de projeto permaneça, né, se conclua e se estabeleça como legislação legítima, né? Ou seja, esse projeto ele faz parte dessas ações que aconteceram no Brasil nos últimos anos, que visam, né, definir, né, uma educação que não só esteja conectada com os interesses do grande capital, né, que não são interesses públicos, não são interesses democráticos, né, mas são interesses que estão voltados apenas à obtenção de lucro, mas também com interesses políticos e religiosos, né? de ataque ao Estado laico, de ataque à tolerância, de ataque a uma educação que incorpore o respeito às diferenças, inclusive diferenças religiosas. Né? A gente vê, por exemplo, no Brasil nos últimos anos, o ataque à religiosidade de matriz africana, por exemplo, isso é muito presente, e é parte do discurso dos grupos conservadores, dos grupos de direita no Brasil. Portanto, se colocar contra esse tipo de projeto é defender a democracia no Brasil, defender a tolerância, defender as diferenças e defender um ensino que se fortaleça, não que crie muletas, né, para resolver problemas individuais, né, como, por exemplo, desses grupos de direita que não querem que seus filhos possam assistir uma aula de um professor, né, de história ou de uma professora de história, né, que vai levar questões que essa família não quer que o seu filho compartilhe. Né? Então, isso é muito perigoso, né? Mais uma cunha, né, autoritária, né, de matriz fascista, para a desarticulação, para empobrecimento da educação pública no Brasil. Né? Então, eu acho que é algo com o qual nós temos que nos preocupar, né? Não achar que é uma questão que só vai afetar algumas pessoas, né? Eu acho que se isso se estabelecer, isso vai ser algo muito prejudicial à nossa sociedade, né? Vai fortalecer ainda mais perspectivas de antissociais, né? De intolerância, né? de ódio mesmo, né? Dos mais diferentes tipos, né? Inclusive o ódio religioso, né? Ao diferente, né? Aquele que pensa diferente de nós. Eu acho que a escola, especialmente a escola pública, é um importante espaço de convivência, né? Desenvolvimento desses valores, né? Como já falei, valores de tolerância, né? de criação da empatia em relação ao outro. Né? E um estudo domiciliar, né, desse tipo, ele passa a ser algo que vai não levar em conta nada disso.
ele vai fazer a cabeça de uma criança de acordo com a visão estreita, né, da sua família, né, que ele não consegue abarcar, né, a diversidade, né, não vai conseguir incutir na criança valores de universalidade, né? Então é algo O muito perigoso, projeto muito tem complicado. muitos problemas, né, Ricardo? Ele prevê a criação de toda uma estrutura também do Estado para acompanhar, em teoria, esse ensino. Então, isso também acaba desviando recursos para uma Claro, escola que é para todos, bem para lembrado. tutelar essa escola que vai ser para uma elite muito reduzida. Primeiro que o Exatamente. projeto requer que esses pais tenham um nível superior ou alguma formação equivalente. Então, aquelas pessoas simples, né, que estão sendo enganadas, achando que vão poder. Não, o homeschooling não está planejado para as pessoas pobres, está planejado para uma elite intolerante, para uma elite racista que não quer que seus filhos Isso. convivam com uma sociedade plural, com uma sociedade multirracial, com uma sociedade marcada por profundas desigualdades, que é a sociedade brasileira. Então, o que esse projeto visa é isso, criar bolhas de fanatismo, bolhas de preconceito, né? E é isso que, infelizmente, essa Câmara, grande parte dela, aprovou. Mas nós estamos muito focados nessa luta, vai ser uma luta longa, o projeto migrou agora para o Senado, então nós temos chances concretas de bloquear esse projeto no Senado, né? Então vai ser mais uma luta aí que o Brasil e todos os seus associados e associadas estarão engajados. Ricardo, passou muito rápido o tempo, né? Já estamos aqui em 35 minutos, Opa, mas esse programa aqui, a intenção dele é dar mesmo uma pequena gota de conversação e teremos outras oportunidades de conversar de maneira mais vertical sobre outros temas. Mas eu queria que você, então, concluísse, desse suas últimas palavras e se despedisse aqui dos nossos espectadores e reforçando para todo mundo que está nos assistindo até agora, curta o vídeo, compartilhe. Esse gesto de compartilhar, esse gesto de chamar um amigo para nossas redes sociais faz muita diferença, né? Nosso canal no YouTube está com quase 15 mil. Se cada um chamasse uma pessoa, a gente ia subir para 30 mil em uma semana. Então, é uma coisa que a gente fazia muito lá nos anos 80 e 90, né, Ricardo? Essas ações, esses mutirões, essa coisa de passar um panfletinho, de fazer uma pichação, né? Era uma ação política muito de guerrilha. E a gente precisa um pouco dessa mentalidade de guerrilha também hoje, nessa nova realidade. bem lembrado, bem lembrado. Presidente Valdei, é um prazer aqui participar de mais uma live com você, né? Eu acho que esse momento aqui é um momento importante para a gente mostrar a importância da nossa associação, convocar os colegas do ensino básico, né, a se filiarem, né? Eles já são uma parte fundamental. A gente, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que quase a metade dos filiados são professores também do ensino básico, né? Certamente são professores, são pesquisadores, né, que estão na universidade, mas estão, no momento, professores do ensino básico, né? Eu acho que isso tem que se manter, se ampliar, né? E a gente tem que valorizar o ensino básico do país, valorizar a educação, valorizar a nossa profissão, valorizar os nossos valores, né, de tolerância, de respeito, de criação de empatia, né, que eu acho que é um elemento importante, né, numa perspectiva democrática, né, de você se ver no outro, né, você respeitar o outro, né, para romper com esse discurso de ódio que impera hoje no nosso país, né. Então, acho que uma associação é um espaço em que você se vê como parte de um grupo, como parte de uma comunidade, que você tem valores, né, que você respeita e que você precisa cultivar para que essa comunidade vá à frente, vá adiante e que colabore para o nosso país, né? Quando a gente está lutando contra o homeschooling, né, contra a reforma da BNCC, a reforma do ensino básico, contra a BNC da licenciatura, a gente não está pensando em nossos interesses corporativos, né, como questão principal, a gente está pensando nos interesses da sociedade brasileira, né, que estão sendo atacados por todo esse processo, né? Afinal, a gente vive num momento, né, de desestabilização das estruturas políticas, né, legais, né? Não nos esquecendo do que aconteceu em 2016. Então, grande parte de tudo isso é resultado desse processo de ataque, né, à democracia brasileira. Então, uma associação como a AMPU tem que ser valorizada, né,
por uma forma que nós temos, né, uma das formas que nós temos de atuar nesse processo, não achar que ele é inexorável, que ele é absoluto, que ele vá se realizar completamente porque os interesses são poderosos, né? Nós, individualmente, podemos não ter força nenhuma, mas nós fazendo parte de uma organização, né, como essa, assim como outras, né, que a gente também pode participar, a gente vai estar contribuindo para fazer valer, pelo menos, parte dos nossos interesses individuais e coletivos do nosso projeto de país, né? Como eu falei, democrático, de tolerância, de convivência, de desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária e fraterna. Então, acho que a AMPU é fundamental para isso. E os professores do ensino básico são fundamentais, a sua participação, a sua ação, né? E eles têm que ser vistos como elementos centrais desse processo. Só para lembrar, a vice-presidente na gestão anterior, né, quando eu era presidente ainda, foi a professora Silvia Bandoli, que é a professora do Pedro II. Né? Quer dizer, a gente fez questão de trazer um colega do ensino básico para a direção da AMPU, né, para a vice-presidência. Ou seja, a gente quer valorizar os colegas, quer valorizar a escola pública, né, quer valorizar essa base fundamental de todo o corpo da historiografia brasileira, que é o ensino básico. Sem ele não existiria o resto. Né? Mas obrigado pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui e eu parabenizo o Valdeir pela iniciativa, né? Espero que o seu mandato, né, se revista de várias conquistas, né? E estou aqui para trabalhar para a AMPU e todos os seus, daquilo que me for possível, tá? Podem contar comigo e estamos juntos, como se diz aqui no Rio, estamos juntos. Obrigadão, Ricardo. E então, pessoal, até a próxima AMPU Entrevista.